Olá, meu nome é Douglas Ezequiel Nunes da Silva, sou estudante do curso superior de Tecnologia do Ministério Pastoral. Quero aqui saudar aqui os professores, todos os tutores da escola UniCV, Universidade de Cidade Verde, e nós estamos aqui fazendo a parte do nosso curso que fala sobre a extensão curricular. E também nesta manhã nós estamos aqui muito alegres. Nós vamos estar fazendo essa parte do trabalho que fala nossa história, nossas raízes. Nós temos convidado especial aqui, que é o pastor Paulo Ricardo Pereira, que é também o meu pastor também, também sobre a igreja Assembleia de Deus Gravataí Norte. E então nesse momento a gente vai estar fazendo já algumas perguntas já também para o nosso pastor que está aqui conosco. É uma alegria, pastor, a gente poder ter esse momento com o senhor também. Sabe que a agenda do nosso pastor é um pouco complicada, corrida, mas ele está conosco aqui. Então aqui, nós queremos já dar seguimento então já da nosso podcast, da nossa entrevista, e perguntando já para o nosso pastor então para que ele venha então se apresentar, falar o nome dele, fazer uma apresentação sobre ele e também a trajetória dele como pastor. Quero desejar a todos, ao nosso irmão Ezequiel, que está desenvolvendo, concluindo este curso, muito importante para a sua formação cristã, formação pessoal e oportunizar, através da sua formação, o trabalho e o serviço ao Senhor na igreja. Então eu quero saudar a todos os coordenadores também da faculdade, os professores e aos diretores. Eu sou o pastor Paulo Ricardo Pereira e a minha origem é da cidade de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, me criei lá, me converti em Porto Alegre, na Assembleia de Deus de Porto Alegre. Meu pai era também cristão, era pastor, meu avô também era pastor. Então nós já trazemos conosco essa formação, essa identidade com a Igreja Assembleia de Deus, mas nós também precisamos passar por um processo de uma experiência pessoal com Cristo, apesar de termos esta origem evangélica, não nos eximiu de ter a nossa experiência pessoal com Cristo, de conversão, de entender o plano de salvação. Então, ali em Porto Alegre, na minha adolescência, eu me converti ao Senhor e sempre trazendo comigo as lembranças dos ensinos na escola bíblica dominical, dos ensinamentos da minha avó, dos meus avós, dos meus pais. Aí chega aquele momento que a gente toma aquela decisão por aceitar a Cristo, de entregar a nossa vida a Cristo. E isso aconteceu comigo. E nos meus 17 anos eu me batizei nas águas, fui batizado nas águas, na Assembleia de Deus de Porto Alegre. E a partir dali assumimos um compromisso com Cristo e com a igreja. Então a minha trajetória começou cristã mesmo ali, onde passei a fazer parte de uma igreja local, no bairro onde eu morava, na Assembleia de Deus, ela chama de Distrito Camaquã, e ali passei a servir ao Senhor na igreja local, frequentando a escola dominical, participando dos corais, dos grupos de jovens. E a partir do momento que assumimos esse compromisso, fomos chamados a um compromisso maior. Em determinado momento fomos convidados pelo pastor para assumir uma classe da escola dominical. E ali, então, fui formado na minha vida cristã e me casei, conheci minha esposa, fazia parte também
do grupo de jovens, eu e minha esposa Margarida, e ali nos casamos e continuamos servindo a Deus no mesmo lugar, na mesma igreja. Ela como professora da escola dominical, eu também como professor da escola dominical. Ela também regia coral infantil, e eu, por sua vez, também por aprender a música, participávamos da banda, né, da orquestra musical, e fomos convidados pelo pastor na época também para dirigir o coral em vozes, coral misto, que é o coral composto com as várias faixas etárias, né? E depois nós fomos recebendo maiores compromissos, né, na função na igreja, como dirigir grupo de jovens, fui líder de jovens juntamente com a minha esposa. E assim começou a nossa trajetória, né, ministerial, de fé, né, trajetória cristã, até o dia, né, até o fim, até quando o Senhor permitir, estaremos assim servindo a Ele. Amém, pastor, né? Então, nós temos aqui também, né, uma pergunta também, né, uma curiosidade, assim, né, que a gente também quer fazer também aqui, essa pergunta para o pastor, assim. E como o senhor, pastor, assim, descobriu a sua vocação ao pastorado, assim? Como foi, assim, esse início, assim, né? Bom, a minha vocação, porque as coisas não vêm pronta, né? Há um amadurecimento, tanto da vida pessoal, né, de comunhão com Cristo, como no servir a igreja, na vida já ministerial, de serviço ao Senhor e aos irmãos, à igreja. Porque a salvação tem esse caráter de nos fazer salvo para servirmos a Deus e as pessoas. Então, a minha vocação, ela foi aos poucos sendo forjada, né? Em um dado momento eu participava do coral, e naquele momento, por uma situação, o regente do coral não pôde mais estar à frente do coral, e o pastor me surpreendeu na hora, e quando ele me chamou, ele disse: eu gostaria que tu regesse o coral. Quer dizer, fui empossado ali na hora, e eu tive que assumir aquele compromisso. Eu não poderia naquele momento negar algo para o meu pastor, que estava precisando, né, de alguém que desse continuidade. E eu, sendo bem jovem na época, e tinha irmãos ali bem mais idosos, né, e muito mais experiente, muito mais anos de fé, mas ali a gente pôde trabalhar de uma forma unida, de amor, né, de comunhão, de parceria dos irmãos. E ali Deus foi trabalhando na minha vida naquele momento, né? E depois, quando o pastor também, um outro pastor Neri Cabral, ele me perguntou, me pediu, né, queria que eu liderasse os jovens. Então eu, num certo momento, eu fui adiando a resposta, mas depois, num dado momento, ele me perguntou novamente, e eu não pude negar, né? E assumi ali a liderança que o pastor me solicitou, e eu e minha esposa então começamos a trabalhar com um pequeno número de jovens. E nós começamos a visitar os jovens, né, fazer convite, fomos criando também um ambiente de comunhão. E aí foi aderindo mais jovens, né, filhos dos irmãos que estavam por casa. Então, ali Deus foi trabalhando a nossa vida ministerial, minha e da minha esposa, nos unindo num propósito, né? E ali eu vi o chamado, a minha vocação, né? Ainda que não era pastor na época, mas Deus já estava trabalhando na nossa vida para trabalhar com as pessoas, né? Então é muito complexo trabalhar com as pessoas. Então começa em pequenos momentos, e aonde vai ampliando para novos desafios, né? Então chegou o momento em que fui convidado pelo pastor Nir Sarange, que era o nosso pastor presidente, né, em 1986, a assumir o pastoreio de uma igreja num bairro, e ali eu e minha esposa fomos
depois de estarmos mais de 20 anos numa igreja local, servindo a Deus, eu e ela, nas mais diversas áreas. E então, naquele momento, fomos conduzidos a realmente assumir a função ministerial, né, pastoral, de uma igreja local. E ali foi muito importante para nós, foi nos preparando, nos amadurecendo para novos desafios. Bênção interessante. E agora, né, o nosso pastor, né, Paulo Ricardo, né, passando todo esse período, né, pastor, digamos assim, né, de 86 para cá, já é uma longa história, já são anos, né? Então, e atualmente, né, o nosso pastor, ele é nosso pastor presidente da nossa Assembleia de Deus Gravataí Norte. E a gente gostaria também, então, pastor, que o senhor faça, então, um relato aí, né, desse novo desafio, né, pastor, né, na sua vida ministerial também, né? E aqui, né, na nossa igreja, aqui, o senhor contar para nós um pouco aí sobre a igreja, né? Sim. Pois então, como nós vínhamos falando, a nossa trajetória pastoral, depois que eu assumi uma igreja ali na cidade de Porto Alegre, no bairro, né? Na realidade, estive 1 ano e meio no bairro Morro Santana, depois fomos para o bairro Cristal, ali também fomos pastor numa grande igreja ali, que tinha várias congregações, e depois passou-se alguns meses por uma necessidade também de pastorear uma igreja no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Pardo, e lá havia um orfanato, né? Havia um orfanato e por dificuldades, né, da administração do orfanato, a missionária Mary Taranja, esposa do pastor Nils Taranja, na época, né, solicitou que colocasse um pastor lá para redirecionar o trabalho lá, tanto da igreja quanto do orfanato. Então nós fomos conduzidos a assumir o pastoreio lá na Assembleia de Deus de Rio Pardo, juntamente com o orfanato. E ali tivemos experiências maravilhosas, né? Então ficamos lá de 1998 a 2001. Então em 2001, por convite do pastor José Bento, então viemos para Gravataí. E aqui começamos a trabalhar como também pastor auxiliar, dirigindo distritos e também na superintendência de jovens, Ministério de Casais. Então, em 2009, o pastor Paulo Roberto assumiu a presidência, o pastor José Bento se jubilou e conduziu a presidência ao pastor Paulo Roberto. Então, em 2015, o pastor Paulo Roberto entendeu por uma necessidade de ampliar a obra de Deus e também de administrativamente, pelo tamanho de Gravataí, na época tinha cerca de umas 100 congregações locais, né, igrejas locais, e pela dificuldade de atender a todos, então dividiu por uma região. Então da região norte, né, de Gravataí, norte e leste, né? Então de uma determinada região da cidade de Gravataí, ele deu autonomia eclesiástica, né? E ali foi fundada a Assembleia de Deus Gravataí Norte, no dia 13 de outubro de 2015, onde, pela bênção da nossa convenção estadual, porque nenhuma autonomia dada sem a anuência da nossa convenção de pastores, né, a CIA Padergs, então houve um ato de autonomia eclesiástica, né, jurisdição eclesiástica, a Assembleia de Deus Gravataí Norte, onde eu assumi como pastor presidente da igreja aqui na nossa região. Assim, continuamos, né, a Assembleia de Deus, tanto Gravataí como no Gravataí Norte, né, unidos pelos laços fraternos, ligados pela mesma convenção, né, de pastores. Então nós mantemos esta interação, né, ministerial,
mas as igrejas estão nessa região, aí juntamente com outros pastores nós estamos aqui administrando, né? Assim nasceu a Assembleia de Deus Gravataí Norte, onde já haviam temos já 24 congregações, né? Na nossa região. E pastor, assim, uma pergunta, assim, a gente sabe que é um pouco difícil, assim, né, ter aquela somatória, mas quantos membros, assim, pastor, congregam, né, na nossa igreja atualmente, assim, por cima, assim? Nas nossas 24 congregações, né, que estão espalhadas nos bairros aqui da nossa região, nós temos cerca de 1.250 membros, né? Assim, uma estatística, né, que a gente vem acompanhando, mas flutua, né? Porque em tempo real, assim, é muito difícil dizer, né? Mas está por cerca de 1.250 membros. E seguindo o tema, né, da entrevista, né, sobre Minha Terra, Nossa História, o senhor pode nos contar, assim, pastor, alguma experiência que o senhor teve nesses 10 anos aqui, né, nesse início, né, desse campo aqui, a ser abençoado, uma experiência que o senhor tenha pessoal, ou quem sabe, assim, profissional, ou também, digamos assim, né, na área eclesiástica, assim, algum testemunho que o senhor, assim, né, assim, possa nos abençoar aí, né, nessa manhã aí? Sim. Bom, a gente está sempre, né, envolvido, né, na área pastoral, né? Então estamos sempre cercados com as pessoas, né, nas suas mais diversas circunstâncias. Então a gente acaba participando, né, das lutas diárias das pessoas. Elas vêm até nós, né, pedindo aconselhamento, pedindo oração. Então isso faz com que a gente participe, né, das experiências também das pessoas, né? Então, mas a gente como igreja, como ministério aqui, uma experiência que temos tido nesses anos é a provisão de Deus, né? Nós, quando assumimos o campo, não tínhamos uma matriz onde pudéssemos reunir todas as pessoas, né, assim, e com um local amplo, estacionamento, e a gente vinha orando a Deus e falando com os irmãos, né? Então, em um dado momento, em 2019, nós conseguimos uma área aqui que foi concedido pela prefeitura, e então, junto com a igreja, nós começamos a trabalhar e construir o nosso prédio aqui. E eu vejo assim como um milagre de Deus, porque nosso povo aqui, o pessoal, a sua maioria são humildes, não temos empresários, são trabalhadores, né, aqui das empresas locais. Então a maioria são pessoas humildes, né? Todos nós somos. Nossa de aquisição pessoal, né? Mas a nossa união, né, a nossa unidade trouxe assim um resultado, e a gente viu a provisão de Deus, porque já construímos um prédio grande, né, considerável aqui para a nossa realidade ministerial, e a gente vê a provisão de Deus, onde a gente pôde já construir 50% do nosso templo, a matriz aqui central. E as pessoas, elas olham aqui, né? Qual é o nosso recurso? O nosso recurso foi Deus, através dos nossos irmãos e da fidelidade deles, né, nos dízimos, nas ofertas, mas e um investimento em que a gente olha e vê que foi a mão de Deus que esteve sobre nós. Claro que tem inúmeras experiências, né, de pessoas que fomos lá, que oramos, vemos o milagre de Deus, né, restauração da saúde, reconciliação de casamentos, né, resgate de vidas, libertação de pessoas das drogas. Tudo isso nós podemos ver nesse tempo, né, na nossa trajetória e nesse tempo aqui. E outra coisa muito importante é que nós viemos para um bairro muito pobre, né? Podíamos escolher, né, um bairro mais, que a gente poderia ver um bairro rico, de casas boas, mas aqui estamos num bairro pobre, porque
vemos a necessidade das pessoas, mas aqui, através do Evangelho, estamos enriquecendo muitas famílias. Glória a Deus. E também, assim, pastor, né, uma pergunta também de curiosidade também, né, assim, sobre a questão, assim, né, dos obreiros, assim, sobre formação, assim, acadêmica ou teológica. Aí a pergunta seria assim, o senhor considera importante que membros, obreiros no geral, obtenham formação superior acadêmica ou teológica, digamos assim? Sim, acho muito importante a formação acadêmica e sou um incentivador, porque quanto mais a pessoa estiver preparada, né, na sua formação educacional, profissional, mais ela vai estar capacitada para servir as pessoas, servir a Deus, servir as pessoas e também para o crescimento pessoal e também da sua família, do bem-estar da sua família, né? Então eu acho de fundamental importância, eu sou incentivador, eu tenho chamado as pessoas particularmente e digo para elas, por que tu não faz uma formação, não faz um curso, né, seja psicologia, seja assistência social. Então eu procuro incentivar as pessoas. E aos nossos obreiros eu tenho chamado eles, tenho dito para eles fazer um curso teológico, né, nem que seja um curso básico. Então aqui nós temos oportunidades também, porque hoje a facilidade, né, que tem no nosso país na educação, das faculdades, é muito mais acessível para as pessoas. Mas nós temos aqui o Instituto Bíblico Esperança, que é um curso de teologia livre, né, básico, mas que nós disponibilizamos para os nossos obreiros, né, não só obreiros, para todos os membros. Então temos um núcleo aqui, né, e também temos as nossas escolas bíblicas de obreiros, que fazemos anualmente esses encontros, nossos congressos, seminários. Então, acho de fundamental importância a formação acadêmica, né? Tanto na educação teológica, mas também na formação profissional, né, dos membros da nossa igreja. Temos também agora uma escola de música, né, iniciamos esse ano uma orquestra e tem um professor, né, ele é profissional nessa área, está ensinando música, porque eu vejo que através da música também há uma formação e depois os alunos, eles aprendem o básico e eles vão se aperfeiçoar, fazer faculdade de música. Os jovens que vão servir no quartel podem fazer concurso, entrar nas orquestras, nas bandas, né, de música dos quartéis, das instituições militares. Então, isso é muito importante, a formação profissional, porque dali ele vai também tirar o sustento, né, a formação profissional, e ele vai lançar uma base para a estrutura familiar. Então, esse o meu pensamento, sim, a minha formação, né? Interessante, bênção, né? A gente fica feliz também, né? A gente fica feliz pelo incentivo que também o senhor dá também para nós também, que eu digo nós no sentido que eu também sou um dos obreiros também do senhor e tenho alegria de estar aqui nesta manhã conversando com o senhor também. E assim, pastor, a nossa igreja está completando 10 anos de existência. E quais são os planos assim para o futuro, assim, pastor? Sim. Bom, nós temos no coração, né, a nossa, podemos assim, formação e fundamentação teológica, né, e como igreja evangélica que foi fundamentada numa ação missionária, né? A Igreja Assembleia de Deus, ela surgiu, né, através da ação missionária de 2 missionários suecos que vieram, né, dos seus países, vieram para o Brasil e aqui pregaram o Evangelho. Então essa é a nossa formação, é de expansão, é de pregar o Evangelho, né? De alcançar o maior número possível de pessoas. E o nosso plano é ganhar a nossa região para Jesus, é ganhar as famílias, né? O instrumento que nós temos é cada cristão, é cada pessoa, cada membro, formar ele, incutir no seu coração, né, na sua mentalidade,
de que ele deve ser um gerador, né? Também deve ser um influenciador, ele deve ser um ganhador de vidas para Jesus. Então, através da ampliação do nosso trabalho, a partir da nossa matriz e das nossas congregações, né, locais, nos bairros onde estamos, é a expansão, o crescimento de mais congregações também. Porque além também da nossa expansão missionária, porque não temos a visão somente para o local aqui, né? Mas temos os nossos missionários que estão no Paraguai, ali na cidade de San Inácio, temos o missionário Silvio, a sua esposa Rosângela, né? Lá no Uruguai temos um outro trabalho missionário, temos ali na cidade de Florida, no Uruguai, o pastor Jonathan e Vanessa, né, que já estão trabalhando, e a igreja vai crescendo também, florescendo nessas localidades. Então o nosso plano é de expansão, não somente com aqueles que já estamos fazendo, mas queremos levar missionários a outras nações, né? Também tenho contato com outros missionários, né, que vão a povos não alcançados. Eu tenho amigos, né, que estão trabalhando e vão na Índia, vão em Moçambique, vão em outros continentes. Então eles fazem aquela conexão com essas igrejas nesses lugares. Eu tenho aqui um amigo, o Edinaldo, ele vai na Índia, ele vai no Nepal, ele vai em vários lugares. Então ele busca recursos, eles produzem Bíblias em áudio, né, para levar essas pessoas, porque são vários dialetos, né, na Índia, em vários lugares. Então eles gravam naqueles dialetos a Bíblia, né, gravada em áudio, para que eles possam ouvir, né, e então assim conhecer o Senhor Jesus. Então são projetos que temos, planos que estamos agindo e vamos ampliar, né? O nosso desejo é levar, o ID de Jesus, né, levar o Evangelho a todas as nações. Amém. Uma pergunta assim, sobre a questão de desenvolvimento sustentável, assim, sobre aquelas regras lá, das metas, né, que a ONU vê, assim, que ela prevê para 2030, assim, sobre educação para as crianças e também a parte de saneamento básico, assim, para as comunidades mais pobres, né, que passam, né, por esse momento assim de miséria, assim. Aí a pergunta seria, uma questão sobre desenvolvimento sustentável. O senhor concorda que é possível que as comunidades, né, no caso, assim, terem acesso assim total à escola e a saneamento básico no nosso país? Assim, o senhor acredita que a gente possa conseguir assim chegar com educação nas comunidades mais pobres, digamos assim? Sim, é possível, e o Brasil ele é um país rico, né, tem um potencial muito grande, e eu vejo a importância da visão, né, administrativa dos nossos governantes. Então, a nossa realidade aqui em Gravataí é uma cidade que está se desenvolvendo. Eu vejo que lá na ponta, né, que é onde o município, né, eu penso que é da parte mais importante disso aí, de levar o saneamento básico, né, a educação a todos, né. Então, a administração municipal, eu vejo aqui na cidade de Gravataí, nessa questão do saneamento básico, praticamente todos os nossos bairros estão chegando saneamento básico. A educação é excelente aqui no município. Os nossos governantes aqui, o prefeito, a administração municipal, eles levam a todos os alunos do município, né, uniforme, material, tudo é dado pelo município, né? Então podemos dizer assim que a educação municipal aqui em Gravataí é de primeiro mundo, né? Então eu vejo assim que essa tem sido uma preocupação, né? E é possível, e oramos pelos nossos governantes para que todos tenham, né, esse direcionamento administrativo com os recursos, né, que são gerados para levar lá na ponta, né, lá nas localidades, o saneamento, a educação. Isso já está acontecendo, mas claro que ainda há muitas localidades, né, muitas regiões do Brasil que ainda é precário a questão de saneamento e educação. Às vezes não tem escola, os alunos têm que fazer viagens longas, né, como a gente vê a realidade na Amazônia
né, estados que são muito grandes e tem a questão do acesso de estradas que às vezes não existe. Então há uma dificuldade maior, mas eu penso que se há vontade, né, administrativa e eles direcionam para que isso aconteça, né, se consegue levar de uma forma plena em todas as regiões do nosso país, né? Graças a Deus que aqui no Rio Grande do Sul, né, isso acontece, principalmente aqui em Gravataí. Então tá, nós queremos aqui agradecer, pastor Paulo Ricardo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado por nos conceder, né, essa entrevista, esse momento, né, e nós queremos encerrar então também essa parte também. Obrigado a nossa UniCV por essa oportunidade também. Eu falo aqui agora também como aluno e também como cristão, como evangélico, como obreiro também, né, que nós aprendemos muito, né, com esse curso de Ministério Pastoral e nós vamos levar para frente, né, pastor? Vamos seguir falando de missões, seguir falando sobre o amor, né, sobre o amor e também para o cuidado também das comunidades. Obrigados a todos aí e o nosso abraço.